Olá, eu sou Daniel Mastral, escritor e conferencista, e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem ecoado muito no nosso país, no Brasil, especialmente como desdobramento depois da trágica, e prematura morte do ator da Rede Globo, Domingos Montanher. Muitas pessoas têm escrito para mim e perguntado: Daniel, e agora? Para onde que essas pessoas vão? Para onde nós vamos depois que aqui a nossa vida terrena acaba, E as pessoas que aparentemente antecipam a sua morte, ou por um suicídio, ou por uma ação imprudente, De repente você dirigiu o seu carro embriagado e tomar ações imprudentes, qual é o risco de morrer, Se você entrar numa favela do Rio de Janeiro, de madrugada com o seu carro, você vai morrer, Quer seja por um acidente, você se perdeu, como muitas vezes acontece, a gente vê isso nos noticiários, quer seja então por uma ação voluntária. Eu vou lá, porque Deus me protege, Deus me guarda. Então você está tentando a Deus. Então o que acontece com as pessoas depois, que a vida acaba, que esse momento acaba? Existe aí uma vida após a vida? O que a Bíblia fala a respeito disso, É o início e é um princípio de uma nova vida cheia de esperança? Ou será um princípio de dores, tormento e sofrimento? E essas pessoas que aparentemente vão antes da sua hora, imagina que Deus tem como propósito para a sua vida, ou como você queira redefinir o seu destino tem traçado para você, que você vá, por exemplo, viver até os 80 anos. Aí você, de repente, por uma ação imprudente, por um ato insano da sua parte, ou até mesmo por uma vontade própria, você encerra a sua vida. E aí, o que acontece? Encerrou sua vida com 50 anos, por exemplo. O que acontece nesses 30 anos? A sua alma fica vagando aqui, na nossa terra, no nosso plano, até que chegue o momento certo, e aí sim você vá para o céu ou para o inferno. Eu lembro que na época aquele filme Ghost, com o Patrick Swayze e a Demi Moore, se me falha a memória, trouxe à tona essas reflexões e esses pensamentos começaram a entrar no coração de muita gente. Será? O que será que acontece? Existe então a alma penada? Existem os espíritos opressores? Existem espíritos de pessoas que morreram, que ainda estão aqui, que não perceberam a sua morte, que ainda vagam entre nós e que precisam talvez das nossas orações, ou como espíritas acreditam, precisam das nossas preces de vela, de uma intercessão coletiva, para que ele possa partir em paz e se desligar da matéria. O que de fato acontece? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? É sobre esse assunto perturbador e muitas vezes que nos coloca diante de um cenário de impotência sobre morte, quando a morte nos surpreende, E o que nós fazemos? É sobre esse assunto que esse vídeo vai falar. Eu espero que Deus me use para trazer esclarecimento para você, para trazer direção a você, para trazer ensino, Porque hoje nós vemos que tem muitos professores ao nosso redor, mas existem poucos mestres, E o nosso mestre, a nossa referência tem que ser Jesus Cristo. Eu acredito, eu sou um cristão, então a minha âncora de pensamento ela é fundamentada no cristianismo, que eu acredito que os valores de Cristo ecoam pelos séculos. Você pegar um livro de psicologia, pegar o que eles acreditavam há 200 anos atrás, há 2 séculos atrás, eles pensavam de uma maneira. Você pega um livro de psicologia moderna, já mudou. Então o pensamento humano, ele muda, ele é reformulado com o passar do tempo. No entanto, a vertente de Deus, os valores divinos, eles são eternos. Eles continuam nos norteando, continuam nos dando sustentação para que nós desfrutemos de uma vida plena, de uma vida em abundância. Então hoje nós vamos encontrar esse paradoxo, Nós vamos falar de morte, de vida e de perda, Vamos entender isso à luz das Escrituras Sagradas, como nós devemos nos posicionar, o que nós devemos esperar, aonde deve estar depositada a nossa esperança, tá? Antes de iniciar a pauta, quero aproveitar aqui essa oportunidade de mandar meu abraço carinhoso, minha admiração e minha gratidão à galera aí do Brasil que tem acessado o nosso canal do YouTube, os maiores quantidades de acesso do Brasil. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos, os nossos irmãos lá que estão nos States nos assistindo. Um grande abraço para vocês.
depois vem Portugal, Suíça e Argentina. Então, queridos, um grande abraço a todos vocês, obrigado por estarem prestigiando, melhor dizendo, esse canal, e eu espero continuar sendo digno, né, de merecer essa honra de podermos juntos, né, aprender com Deus e juntos poder caminhar com Cristo e caminhar nas veredas da sua justiça, né? Então nós vamos falar sobre morte, quando a morte nos surpreende. E uma coisa curiosa, porque é uma sensação de impotência, né? Você não pode fazer nada, é a única certeza que nós temos na vida, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, é que um dia essa vida vai acabar. É a única certeza que nós temos, que um dia isso aqui vai acabar. E nós não sabemos quando. Eu lembro, eu tenho ascendência italiana, meu bisavô, né, da família Mastrangelo, ele veio para o Brasil muito novo, ele veio com uns 12 anos de idade, mas ele já falava, né, o italiano, já conhecia a Itália e sempre ele teve muitas saudades da Itália. Então, ele tinha alguns costumes que ele herdou do pai dele. E ele casou também com uma italiana, né, da família Papeschi. Então houve essa fusão dos Mastrangelos com os Papeschi, né? E eu lembro que o meu bisavô, né, ele tinha hábitos, né? Ele viveu até 99 anos, 99, né? E ele tinha alguns hábitos curiosos. Ele não bebia água, ele só bebia vinho, só vinho. Vinho que ele mesmo fazia, só vinho, né? Ele pela manhã comia pão italiano com alho e azeite e fazia uma gemada com vinho do Porto. E isso daí levou ele aos 99 anos de idade. Ele só morreu porque foi atropelado, porque senão viveria mais de 100 anos, talvez, na minha conjectura, né? E aí, por outro lado, nós vemos jovens que cuidam da sua saúde, atletas até, que de repente têm um infarto fulminante e a sua vida termina, né, abruptamente. Então nós não temos como medir, né, quem vai viver mais, quem vai viver menos, e como nós nos posicionamos diante dessa aparente morte. É importante pontuar que muitas pessoas têm vivido como se não houvesse o amanhã, né? Tem vivido de uma maneira, como que eu vou dizer, como se você fosse imortal, como se nunca fosse chegar o fim da sua vida. Então a gente fica deixando para amanhã o bem que a gente pode fazer hoje. Mas olha, um dia a morte vai bater a sua porta. Um dia a morte vem te abraçar. Um dia acaba. E se nós tivéssemos consciência da nossa finitude, da nossa limitação, talvez a nossa vida seria diferente. Nós seríamos menos egoístas, menos gananciosos, menos invejosos, menos mesquinhos, faríamos mais. Porque depois que acabou, acabou. E às vezes tem pessoas perto de você que você pode aprender mais com elas, que você pode abraçar, que você tem a oportunidade de conviver, de amar, de usufruir, de desfrutar, e de repente um dia essas pessoas vão. E você fez o quê? O que você fez com o seu tempo, com as oportunidades? Imagina o centurião, a gente vai falar sobre isso hoje, e quando ele percebe que Jesus, ele está na cruz, centurião romano, ele pega, perfura Jesus com a lança, ele percebe, e verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Que oportunidades aquele centurião perdeu de poder conviver com o mestre dos mestres, de aprender, de ouvir as palavras de Jesus, de contemplar os milagres, de chegar perto de Deus feito em carne, né? Que privilégio! Quando Moisés faleceu, aquela geração pranteou pela morte de Moisés durante 30 dias. Mas essa mesma geração quis apedrejar Moisés. Eles tinham um líder com eles, como nunca houve, nunca houve. Sabe, a Bíblia fala que Moisés foi um líder extraordinário e eles perderam uma oportunidade maravilhosa de aprender com Moisés, de ouvir mais Moisés, de abraçar mais Moisés. Perderam tempo. Talvez você esteja deixando o tempo passar, de usufruir o tempo que você tem com seus pais, com seus avós, né, com os seus filhos, né? Então esse tempo não vai voltar. Se você tiver a consciência que cada minuto que passou é um minuto a menos, e cada ano que você faz é um ano a menos de vida que você tem, um ano mais próximo da morte que você está, a realidade é dura, perturbadora, mas é um fato, né? Então se você tivesse consciência da sua limitação, que isso aqui vai acabar, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque se você deixar para amanhã, talvez o amanhã não exista. Talvez seja tarde demais, né, para você amar, para você abraçar, para você perdoar, para você auxiliar, para você fazer a diferença, para você aprender, para você honrar, para você estar perto, para você poder desfrutar da presença de pessoas que são agradáveis a você.
né? E que você também possa ser agradável às pessoas. Então são oportunidades que a gente deixa, e quando isso acaba, muitas vezes nós somos assolados por uma sombra chamada arrependimento. Puxa, eu devia ter feito e não fiz. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter estado mais perto. Eu poderia ter convivido mais com meu pai, com meu filho. É como disse sabiamente Dalai Lama, né? A gente passa a vida correndo para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio, deixa a família de lado, deixa o filho de lado, deixa tudo de lado. E aí no final da vida a gente está doente, gasta o nosso dinheiro para reconquistar a saúde, só que você já teve muitas perdas, perdas de relacionamentos, perdas de oportunidades de vida maravilhosa que você ia ter, que o dinheiro não compra, que o trabalho vai trazer conforto, claro, para você, o dinheiro traz conforto, mas nem sempre ele está ligado à felicidade. E eu vi esses dias um programa na TV, trocando canais aí, caiu um negócio Largados na Tribo. Eu peguei no final, eu vou acabar assistindo reprise para ver inteiro. Então, algumas famílias de São Paulo foram levadas para a África para conviver no meio de índios, né? E ficaram 3 semanas lá, longe do conforto, longe da cidade, e alguns falaram uma coisa que me chamou a atenção. Puxa vida, esses índios não têm nada, eles não têm conforto. Eles não têm a tecnologia que nós temos, não tem toda essa metrópole que está ao nosso redor, não tem o shopping, o cinema, o teatro, o carro, o ar-condicionado, né, o celular, o computador, mas eles têm uma alegria, uma felicidade que nós ficamos maravilhados com aquilo. Não tem inveja entre eles, todos eles agem como um grupo, né? Eles são amigos, um fala mal do outro, não tem fofoca, não tem intriga, eles se respeitam. Como eles são felizes, não tendo nada. Que os nossos valores muitas vezes são errados, são valores que a mídia aponta para você como certo. Essa é a referência às vezes para nós, né? É o que a mídia aponta, né? Então a morte, ela poderia ser talvez descrita como Mário Quintana descreveu num dos seus poemas. A morte deveria ser assim, ele escreve: um céu que pouco a pouco anoitece e a gente nem soubesse que era o fim. Né? Então fosse uma coisa gradual. Nós nunca sabemos como vai ser. O pai da minha esposa faleceu dormindo. Talvez se eu pudesse escolher uma maneira, né, de partir, se eu não for arrebatado, seria essa, né? Uma maneira tranquila, você dorme, abre os olhos e você está no céu. Né? Espero que você esteja no céu, né? Então, já o meu pai, né? O pai, ele ressaltando, quem é pai? É aquele que cria, aquele que educa, aquele que trabalha, que com o seu suor cuida dos seus filhos, né? Então, meu pai, ele morreu precocemente também, morreu muito novo, 54 anos, na flor da sua idade, né? Mas então, o que aconteceu? Eu lembro que essa morte aparentemente prematura, muitas vezes a gente não sabe lidar, parece que ficou um buraco na vida, né? Fica um vazio. Eu lembro que eu subia as escadas devagar em casa, porque meu pai tinha o costume de dormir à tarde nos domingos, e eu subia devagarinho a escada para não acordá-lo. Aí eu lembrava, puxa, meu pai não está mais aqui. Né? Então é claro que ficam as saudades vai ficar, esse sentimento de vazio vai ficar, esse luto vai existir. Mas o que acontece com a pessoa que morre? E você que está em vida, como lidar com a perda? E mais ainda, como viver a sua vida, né? Vamos escorrer um pouco mais a respeito desse tema. Então nós devemos talvez nos espelhar como Paulo. A morte não é algo para ser temido, não é algo que você tem que ter medo da morte. Mas nós estamos caminhando para ela, então vamos aproveitar a vida que a gente tem. Vamos viver a vida que Deus nos dá, não é isso? Como Paulo chegou a escrever. Olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Paulo, ele exalta a vida. Olha, eu terminei, eu fiz o melhor que eu pude, eu não deixei nada para depois. Eu fiz o meu melhor enquanto eu podia fazer o melhor. Eu não deixei para amanhã, para que não recaísse sobre mim algo chamado arrependimento, né? Arrependimento, né? Então, o tempo seu tem que ser direcionado. Talvez você chegue no final da vida, ou perto da morte, você fica pensando, puxa vida, aonde eu gastei o meu tempo? Né? Eu gastei meu tempo, minha energia em projetos que não deram certo, meu tempo e minha energia em pessoas que não me valorizaram. Então honre quem merece honra, né? Que você use o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação para vidas, porque a vida é um valor precioso na nossa vida. Né? As vidas ao seu redor, as pessoas ao seu redor são preciosas. É disso que deriva a vida, afinal de contas somos seres sociais, não é isso? Então ninguém vive como eremita no meio da montanha, né? Então, nós vamos ver que muitas vezes, né, Jesus estava ali entre eles, né, e entre as pessoas. Todas aquelas pessoas tiveram oportunidade de aprender com Jesus, de abraçar Jesus, de amar Jesus. Tiveram o privilégio na época de Cristo de ver o próprio Jesus, ver os sinais, receber o seu olhar, né? Mas aí esse mesmo povo que teve todos esses privilégios,
pede a morte de Jesus, desdenham dele, zombam dele, caluniam ele. Né? Então é uma coisa estranha, né? Então não fica desdenhando as pessoas, não perca seu tempo zombando, invejando, cobiçando, que a sua vida possa exalar o perfume do amor de Cristo. E quando você partir, você tenha deixado uma marca nessa terra, uma marca positiva nessa terra, né? Nós vamos falar também sobre o ator Domingos Montanher, que algumas pessoas acham que ele morreu por causa do ritual. Teve um ritual na novela, então ele morreu por causa disso, e agora ele vai para o céu, foi para o inferno. Vamos trazer esclarecimento à luz da Bíblia também, de maneira sensata, tá? Então, às vezes nós temos muitas pessoas ao nosso redor que nós podemos usufruir da presença, né? Então, se você tiver noção da nossa limitação, da nossa finitude, vai ter menos mimimi em nosso meio, vai ter menos picuinha no nosso meio, vai ter menos egoísmo em nosso meio. Sabe que é uma coisa que me desgasta? É esse mimimi no nosso meio. Qualquer coisinha, ai bico, ai, não gostei, tô de mal, não quero mais ser amigo, agora eu sou inimigo. Isso é complicado. O dia, às vezes tem pessoas que chegam perto do Daniel, eu quero ser seu amigo, eu tô sempre de braços abertos para receber as pessoas. Hoje eu sou um pouco mais prudente com relação a isso, já teve pessoas que eu recebi na minha casa, que eu acolhi, que eu ensinei, que eu ajudei, que eu investi, sabe, dei o meu melhor. E me traíram. Não foi um nem dois, não. Foram vários, mas eu continuo de braços abertos. Porque se eu fechar o meu coração, eu vou estar me furtando de realmente usufruir de verdadeiras amizades. Mas é claro, hoje eu sou mais cauteloso. E eu já sei como definir, quando a pessoa realmente está do seu lado. Quando você diz não, aí você conhece quem é essa pessoa. Porque enquanto você está pagando o carnê do amigo fiel, leal para sempre, para toda a vida, né, que jamais vai te decepcionar, enquanto você pagar o carnê, estiver ajudando, acolhendo, escutando, investindo, ofertando, essa pessoa é amigão teu, né, vai ser assim amigo do peito. Na hora que você fala, meu irmão, hoje eu não posso lá te ajudar, hoje eu não posso te atender, olha, hoje eu estou ocupado, eu tenho uma outra prioridade, eu tenho que cuidar daquela família que está pior que você. Bico, mimimi, frescura. Então isso cansa, isso cansa. Então a gente tem que investir em pessoas que merecem investimento. E olha só, as pessoas desprezaram Jesus. Como existe essa inversão de valores, né? Na época prestigiaram o bandido, Barrabás. Solta o Barrabás, né? Mata o amor, mata Jesus. E hoje a gente muitas vezes dá valor a pessoas que não merecem valor. E a gente deixa de honrar aqueles que merecem honra. E você está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma marca na terra, de aprender com os verdadeiros servos de Deus, com as pessoas que andam no caminho reto, em vez de correr atrás do vento, né, correr atrás do interesse, né? Então, tempo, as pessoas falam, tempo é dinheiro. Não. Tempo não é dinheiro, tempo é investimento. Tempo, querido, é vida. E a vida que Deus te deu, ela é definida por um espaço de tempo. E o que você vai fazer com esse tempo, as suas escolhas vão caracterizar exatamente as suas colheitas e as suas reflexões que você vai ter para o futuro. Então nós temos promessas. Tá? As pessoas ficam, Daniel, mas eu tenho uma promessa de um ministério, eu tenho promessa de um marido, eu tenho promessa de um trabalho. Mas se você não fizer a sua parte, meu irmão, a sua promessa não vai vingar. Não adianta você ficar em berço esplêndido, esperando que a promessa venha até você, bata na porta, ó, vem trazer seu emprego. Se você não procurar trabalho, o trabalho não vem. Se você não procurar a sua metade, o seu marido, a sua esposa, ela não vai aparecer na sua porta. Né? Se você não se preparar para o ministério, ele nunca vai começar. Jesus, ele se preparou, ele foi orar, foi se consagrar, foi jejuar antes de iniciar o seu ministério público. Então tem a nossa parte também. Tem que mover a pedra, tem que lançar a rede. Então, muitas vezes, a geração de Moisés, a geração inteira, perdeu a promessa, tinham a promessa, perderam a promessa, mesmo vendo os milagres, perderam a promessa. Então tem pessoas que eu vejo que ficam esperando a promessa, mas não fazem a sua parte. Se você não fizer a sua parte, meu irmão, Deus não tem como fazer a dele, porque ele quer ser parceiro seu, ele quer colaborar com a sua vida, ele quer te abençoar, mas para isso, você tem que estar no centro da vontade dele para ser abençoado. Isso significa mover a pedra, significa estudar, significa jejuar, significa eu quero ter o que os outros não têm, eu vou fazer o que os outros não fazem, eu vou estudar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou abarcar conhecimento na minha vida, porque conhecimento gera poder e a ausência do conhecimento faz a igreja perecer. Não é assim? Então a gente tem que ser grato por tudo. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Mas Deus tirou aquela pessoa da minha vida, aquela pessoa morreu. Será que Deus estava pensando quando fez isso? Tirou meu pai, tirou meu filho, tirou meu avô, né? Levou o ator que na flor da sua idade, levou o jogador de futebol. Por quê? Né? Por quê? Será que Deus está sabendo o que está fazendo? Sim, Deus sabe o que faz. Tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo. Vou contar para vocês uma alegoria. Havia um rei
esse rei ele tinha um servo que estava sempre junto dele, e esse servo sempre falava para o rei: rei, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Né? E um dia esse servo saiu com o rei para caçar, o rei gostava de caçar, e esse servo era um grande companheiro do rei e foi caçar junto com ele. E eles viram um leão muito feroz, e esse leão atacou o rei, e numa luta voraz o servo defende o rei e consegue salvar a vida do rei. No entanto, o leão acabou mordendo o dedo do rei, e o rei ficou sem dedo. O rei então ficou com 9 dedos. A diferença é que esse rei não era o Lula, não era do PT. Estamos falando da Idade Média, tá? Então, ficou apenas com 9 dedos. E aí ele ficou furioso. Você diz que Deus é bom, que Deus é justo, mas Deus permitiu que o leão comesse o meu dedo. Quer dizer, isso é injusto. Agora eu estou mutilado, eu sou um ser mutilado, eu sou um rei, então você não sabe o que você está falando. E o servo insistiu: não, rei, Deus sabe todas as coisas, foi melhor para o senhor assim. O rei fica furioso com aquela resposta e prende o servo na prisão. Mais adiante o rei sai para uma outra caçada e de repente ele é preso por uma tribo indígena. Esses índios levam o rei para fazer um sacrifício ritual. Era uma tribo que fazia rituais humanos para os deuses, aquela coisa de jogar no vulcão, né? Que nem o Madagascar fazia lá. É jogar no vulcão, né? Do desenho. Eu lembro, eu assisti tanto desenho com meu filho. Então, ia jogar lá no vulcão, né? Ia sacrificar o rei. Só que aí, no momento final do sacrifício, eles olham, ele está faltando um dedo, então ele é imperfeito, ele não serve, ele é desqualificado para o sacrifício. Então não sacrificaram o rei. E o rei então escapou com vida. O rei volta, solta o servo dele, realmente, Deus foi bom, porque se não fosse o leão comer meu dedo, eu estaria morto, né? Mas se Deus é bom, se Deus é justo, deixa eu te perguntar uma coisa para você, meu servo. Por que Deus permitiu que eu colocasse você na prisão? Quer dizer, se Deus é bom, você foi parar na prisão injustamente. Cadê a justiça de Deus? E o servo, com humildade, respondeu: olha, meu rei, se eu não estivesse na prisão, quem estaria nessa caçada com o Senhor seria eu, porque eu sempre te acompanhei. E eu seria sacrificado, porque não falta nenhum dedo em mim. Né? Então Deus sabe o que faz. Mesmo as coisas que você não compreende, Deus compreende. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças, mesmo quando você não entende. Vamos um pouco mais adiante. Vamos conhecer um pouco mais. Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo de um homem que estava dentro de um avião e ele escapou da morte. O avião conseguiu fazer um pouso de emergência e escapou da morte. A reflexão que ele trouxe foi a seguinte: eu não tive medo de morrer. Parece que você está preparado para isso a vida inteira, você sabe que você vai morrer. Mas a grande questão foi o arrependimento. Puxa vida, eu deveria conviver mais com meu filho, eu deveria conviver mais com a minha esposa. Ele chegou a pensar, a reflexão dele foi a seguinte: hoje não me importa mais ter razão. Me importa ser feliz. Então eu não brigo mais com a minha esposa, eu convivo mais com meu filho, eu participo, eu vou na festinha de criança, eu vou lá na apresentação do teatrinho, né? Eu participo, eu vivo cada momento ao lado dos meus filhos, da minha esposa. Eu estou ao lado das pessoas que merecem, que eu quero estar junto, porque estava correndo, viajando, trabalhando e não tinha mais tempo para eles. E eu percebi que o tempo um dia acaba e quando acaba vem arrependimento, né? Trouxe uma reflexão. Martim Lutero, ele tinha uma linha de pensamento que ele dizia o seguinte, isso é bem interessante. Você vai chegar no céu e vai ter 3 surpresas, as 3 surpresas, 3 grandes surpresas que você vai ter a chegar no céu. Primeiro, você está no céu. Puxa, eu estou no céu, eu mereço, eu estou aqui na glória. Primeira surpresa. Segunda surpresa, você vai encontrar pessoas no céu que talvez você achasse que elas não estariam ou não mereceriam estar no céu. E talvez você também não encontre, a terceira surpresa, você não vai encontrar pessoas que você achava que estariam lá. Então nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, não é isso? Quem vai entrar e quem vai ficar de fora? O próprio, né, Martim Lutero chegou a falar com isso. Então quando a gente fala por exemplo, do ator Domingos Montanher, né, fala teve influência espiritual, ele foi para o inferno, o que aconteceu? Gente, nada disso. Isso é especulação, isso é tolice nossa, foi uma fatalidade, foi uma tragédia. Foi um acidente ali, né? Faleceu, né? Lamentavelmente faleceu. A gente tem que orar pela família, né? Mas agora seria muita tolice, nós, é um ritual. Não, aconteceu. São fatalidades da vida. Nós estamos sujeitos a isso. Às vezes uma bala perdida te acha ou me acha, né? Então, quer dizer, foi o ritual? Não, são fatalidades da vida. Tem gente que tem medo de andar de avião, né? Aí eu lembro que uma vez caiu um avião, né, aqui em São Paulo, um avião acho que da TAM, né, quando ele aterrissou, ele conseguiu fazer o pouso, mas ele não freou. E atravessou a avenida e se espatifou ali. Tinha gente andando na rua. E
foi atingida pelo avião e morreu. Tem gente que está dentro de casa, o avião cai na casa e morre. Então, quer dizer, nós não sabemos o tempo, né? Não sabemos, são fatalidades, são coisas da vida. Agora, seria muita petulância nossa julgar. Ah, então ele foi para o inferno. Quem sabe é Deus. Deus vê o coração. Lembra quando Samuel ele vai ungir a Davi, né, para o bando de Deus? O que Deus diz para o profeta? Olha, Deus não olha como os homens olham. Deus vê o coração. Porque Samuel estava olhando, né, a aparência, né? Mas Deus vê o coração. Então nós não sabemos, né? Não sabemos, né? Foi uma fatalidade. Ele era professor de educação física, sabia nadar. Até os bombeiros falam, quem morre afogado é quem sabe nadar, porque é mais ousado. Eu, por exemplo, eu não sei nadar direito. Meu nado é estilo martelo, eu vou ir a fundo. Né? Se você me ver nadando, você vai jogar uma boia para mim, que eu só me debato na água, né? Mas eu consigo me locomover na superfície da água sem afundar, por pouco tempo. Então, isso daí, eu jamais morreria dessa maneira, acho eu, né? A não ser que eu estivesse dentro de um barco, o barco afundasse, né? Mas assim, eu não me arriscaria, porque eu sei da minha limitação. Agora, quem sabe, quem tem o conhecimento, né, vai ser mais ousado. E os próprios bombeiros falam, né? Quem muitas vezes morre afogado é quem sabe nadar. São fatalidades da vida e a pessoa não vai lá porque ela quer morrer. Aconteceu, foi um acidente, né? Nós vimos os documentários, as águas do Rio São Francisco, como elas são perigosas, formam aqueles redemoinhos que te sugam para baixo. Foi uma fatalidade, né? Não foi nada a ver com ritual, esquece esse negócio aí, né? Não tem nada a ver com isso. Agora, quem vai definir, tá no céu, tá no inferno? É Deus que sabe. Deus conhece o coração, você sabe a expressão religiosa dele? Você sabe qual era a fé desse homem? Nós não sabemos, só Deus sabe, né? Seria muita petulância dizer para nós, então, por exemplo, o católico não vai para o inferno, eu vou, quer dizer, eu vou para o céu. Então, a gente está dizendo o seguinte, só os evangélicos vão para o céu e todo mundo vai para o inferno? Meu irmão, que onde está seu coração, né? Que é isso? É Deus que vê, né? E essa alma fica vagando por um tempo, né? Se ela vai antes do tempo, ela vaga, vira alma penada. Vamos olhar aqui o que a Bíblia fala? O bandido da cruz, né? Ele cometeu crimes, lembra? Tinha um bandido lá de Jesus na cruz, ele cometeu crimes. E provavelmente ele sabia, ele estava ciente que havia uma pena capital romana, que aqueles crimes seriam sentenciados com pena de morte, né? Então ele sabia, ele cometeu o crime sabendo que ele corria o risco de ser preso e morto. Então, de certa forma, ele antecipou a sua morte, né? Se a gente parar para pensar, ele agiu de uma maneira imprudente. Ele é como você entrar na favela do Rio de Janeiro à noite com o seu carro. Você vai morrer. Então ele correu um risco, ele sabia que poderia morrer. E eu imagino esse bandido jovem, né? Devia ser novo ainda. E ele teve a vida dele encurtada. E o que aconteceu com ele? Jesus olha para ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? E Jesus diz para ele, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, mesmo que ele fosse antes do tempo, né, ele vai para o paraíso. Né? Então você já vai direto para o céu. Não fica alma penada, isso não existe. Isso é linha do espiritismo, é linha kardecista. Né? Não tem nada a ver, a Bíblia não dá esteio, não dá fundamento para isso. Não existe alma penada. Sansão, por exemplo, ele foi lá, né, foi capturado, foi feito cego, prisioneiro, mas no último momento de vida dele, o que ele faz? Ele empurra as colunas, ele pede força para Deus, empurra as colunas, Deus dá força, ele mata todos os seus inimigos, mas ele morre junto. De certa forma, Sansão se suicidou, encurtou a sua vida, mas ele está lá na lista dos heróis da fé. Então, ele vai direto para o céu, né? Ou vai direto para o inferno, dependendo das suas escolhas, dependendo de como você viver na terra, dependendo de como você usar o seu livre-arbítrio na terra, mas quem vai julgar é Deus. Então não, você vai imediatamente, não existe essa escolha de alma penada não, né? Não existe, não. Sempre que você vai ver o próprio, né, os apóstolos, Estevão foi apedrejado, Estevão era novo, quer dizer, Paulo era novo quando assistiu e consentiu o apedrejamento de Estevão. E Estevão novo, jovem, morreu apedrejado por amor ao evangelho. Morreu cedo, morreu precocemente, não é isso? Porque ele sabia que haveria um risco ao pregar o cristianismo numa época. O cristianismo já estava sendo ameaçado, já estava sendo perseguido, já estava sendo criado polêmicas em torno disso. Mataram Jesus, então vou matar os seguidores de Jesus também. Então foi cedo. E para onde foi Estevão? Foi para o céu, foi para o céu. Adão, mas o bandido da cruz confessou que Jesus é o Senhor e Salvador? Não, ele olhou para Jesus e ele aceitou com o olhar. Você não precisa fazer uma palavra de abracadabra. A gente tem aquela questão, eu aceitei Jesus. Para pensar. Você aceitou Jesus ou é Jesus que te recebe? Desde o início da criação é Deus que vai atrás do homem. Deus vai atrás de Adão quando errou, né? E você não vê nada de Adão
aqui mostrando perdão, pedindo perdão para Deus, mas ele está envergonhado, né? Talvez essa vergonha esteja remetida a um certo arrependimento, embora ele não tenha verbalizado. Deus expulsa ele do paraíso, ele colheu uma consequência do seu erro, né? Mas Deus continua amando ele. Ou você acha que Adão está no inferno? Então imagina quando você chegar lá no céu, você vai ver Adão, que errou. Adão está lá e errou com Deus. Adão está lá. O bandido da cruz está lá no céu. Sabe aquela mulher samaritana que Jesus chega até ela? Os judeus não gostavam dos samaritanos. Por que não gostavam? Porque os samaritanos, eles eram impuros, eles tinham feito união com outros povos da terra. Então eles não tinham aquela raça pura, né? Tinham se contaminado. E Jesus, ele vai até a mulher samaritana. Jesus vai até o pecador, né? Jesus vai até você. Jesus, ele chora com você. Ele foi até a mulher samaritana. Então a mulher samaritana está no céu, né? Então a gente vai já chegar no céu e vai encontrar pessoas que a gente nem imaginaria. A mulher samaritana, o bandido da cruz, e a mulher de Moisés. Lembra da mulher de Moisés? A Cusita? Cusita porque ela vinha de uma cidade Cus, na África, então ela tinha sua pele negra e os judeus pele clara, então ela era considerada impura, porque afinal de contas ela não era judia, não era da raça hebraica pura, e Moisés se casou com a mulher Cusita, se casou com uma outra pessoa. Você acha então que a esposa que Moisés escolheu para andar ao lado dele, Moisés, vai estar no inferno? Não, eu acredito que está no céu, né? Então nós vamos encontrar, tem grande surpresa, não nos cabe julgar quem vai, quem não vai, né? Então a gente ficaria correndo aí atrás do vento, né? Vamos ver aqui uma outra questão. A Bíblia diz, Jesus diz, olha, a casa do meu pai tem muitas moradas. Quer conhecer como é que é o céu? Quer saber o que a Bíblia fala do céu? Não dá para eu abarcar tudo nesse vídeo. Mas dá uma olhada no vídeo chamado Espelhos do Céu. Está no meu canal do YouTube, se inscreva aí, sempre que tiver um vídeo novo você vai ser informado, né? Espelhos do Céu. Né? E o próximo vídeo, semana que vem, a gente vai estar falando também sobre solidão, né? Muita gente solitária no meio da multidão. Vamos falar sobre isso. Link aí, clica aí, segue no nosso canal, que aí vai ser mais fácil, o seu celular apita quando tem vídeo novo. Então veja lá Espelhos do Céu, você vai entender um pouco melhor como vai ser a rotina lá no céu. Ou você acha que vai para o céu, você vai ficar no ócio, a eternidade tocando harpa. Não, tem muito mais coisa, e a Bíblia deixa muito claro isso aí. Então, o povo, como eu disse, pranteou, chorou a morte de Moisés, Deuteronômio 34, 7 a 8. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca escureceram, e nem perdeu seu vigor. Então ele morreu pleno, né, seu vigor físico, né? Ele poderia talvez viver mais. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, nos dias de pranto e luto de Moisés se cumpriram. Né? E olha só o que Deus vai colocando aqui, Deuteronômio 34, 10 a 12. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer no Egito, e a Faraó e aos seus servos e toda a terra, em toda a mão forte, em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de Israel. Então olha só que privilégio que aquela geração teve de conviver com Moisés. Perderam esse privilégio, perderam, quiseram apedrejar Moisés, né? Então, quem é que, na verdade, como já disse Shakespeare, o fator principal não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida, já dizia o famoso dramaturgo inglês William Shakespeare. Shakespeare, inclusive, ele só vai perder, né, ele é o primeiro, né, considerado da sua época, o primeiro literário, dramaturgo, né, a grande referência da sua época, e o segundo vai ser John Milton, que escreveu um livro chamado Paraíso Perdido, que inclusive está aqui, é esse aqui, ó, Paraíso Perdido, do John Milton. Livro complicado, foi até chamado de herege e tal, fala um pouco da rebelião e tudo mais, mas tem muita coisa interessante ali, né? Inclusive está sendo inspiração para os meus próximos livros aí. Então, Jesus, ele se importava com as pessoas, Jesus sempre se importou, e ele se importa com você, né? Olha só o que acontece, uma história que Jesus, pois, quando a viu chorar, está vendo uma mulher chorando, Jesus vê alguém chorando, ele se aproxima, ele sabe que você está triste, ele se aproxima, ele te recebe. Ele te recebe, né? Você simplesmente abre os braços e diz, Senhor, eis-me aqui. Mas ele vai até você. Essa é a grande questão, né? Jesus está sempre atrás. E quem é que nós podemos julgar se vai para o céu e se vai para o inferno, né? É Deus que sabe. Então, quando Jesus viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham,
comoveu-se muito em espírito e perturbou-se, disse: achou onde o puseste, falando aqui da morte de Lázaro, e viu a irmã de Lázaro chorar. Né? Senhor, vem ver. Jesus chorou. Jesus chorou com os que choram. Jesus foi até ela. Jesus foi até ela. Ele faz a diferença, né? Então ninguém sempre... Por que estavam chorando a morte de Lázaro? Já pensou nisso? Chorava a morte de Lázaro, que Lázaro era bom. Lázaro era um homem bom. Choraram a morte dele. Ele deixou mais do que saudades. Ele deixou marcas na terra. Pessoas que conheceram a Lázaro tiveram uma vida diferente. Tiveram o privilégio de conviver com alguém especial, a quem Jesus amava. Então, logo, Lázaro é um cara especial, não é isso? Né? Agora, hoje, quem semeia o ódio, inveja, arrogância, né, soberba, quem se acha a última bolacha do pacote, gente, como é chato conviver com gente que se acha, né? Que se acha o sabe tudo, né, o grande líder, o ungido, o escambau, sabe? É insuportável essas pessoas, cheias de orgulho, soberba, vaidade, né? Essas pessoas más, elas não fazem falta, não é verdade? Né? Então não que eu desejo mal para as pessoas, mas nós vamos ser conscientes e racionais, né? Vamos ser sinceros, melhor dizendo, né? Você não sente falta de pessoas ruins, você sente falta de pessoas boas, né? Então pessoas más, quer ver um exemplo? Lembra daquela história da Ana Hickman aqui no Brasil, uma modelo, né, que teve um fã que tentou assassiná-la no hotel, né, e assim ainda baleou uma parente dela e entrou em luta corporal com o cunhado, e no final esse cunhado acabou matando o bandido. Todo o Brasil se comoveu, sentiu a dor dessa modelo, da Ana Hickman, sentiu a dor dela. Mas quem é que ficou preocupado ou sentiu dor pelo homem que queria matá-la, né? Pelo aquele homem que tinha intenção de assassiná-la, que já estava ofendendo e denegrindo ela nas redes sociais? Talvez somente a família dele e os amigos mais próximos, né? Mas a grande maioria ficou sensibilizado com a modelo, porque é uma pessoa boa, é uma pessoa que não faz mal para ninguém, uma pessoa que está na dela, né, que está fazendo ali o trabalho dela com honestidade, com integridade, casada, né, tem uma família, e de repente, quer dizer, então as pessoas vão sentir falta de quem faz diferença. Eu lembro quando Ayrton Senna morreu no Brasil, houve uma comoção nacional, né, mas de repente quando morre um bandido, morreu o bandido. Né? Muitas pessoas ainda pensam, um a menos. Né? Então, eu não penso dessa maneira, acho que cada vida merece ser valorizada, Deus ama as vidas. Mas eu estou dizendo, racionalmente, né? Sinceramente, a gente não sente falta de quem é mal. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, egoísta, avarenta, cheia de mimimi, sabe? Não vão sentir falta de você, meu irmão. Vamos ser sinceros. Se você é uma pessoa boa, que ajuda, que acolhe, que ensina, que protege, né? Que o teu coração está aberto a perdoar, a se renovar, a ensinar esperança, você vai deixar mais do que saudade, você deixa ensinamento. Você deixa pessoas aqui na Terra que vão aprender, que vai edificar vidas. A sua vida vai edificar vidas, vai transformar vidas. E as suas palavras vão continuar ecoando. Lembra? O meu avô me ensinou isso, eu nunca mais esqueci essa lição. E tem muitas lições que o meu bisavô me ensinou que eu guardo até hoje. Ele não está mais aqui, mas eu guardo a lição, eu guardo as palavras, eu guardo o ensinamento. Meu bisavô e minha avó diziam para mim, olha, você escuta a palavra do sábio, escuta. Aquela pessoa que muito sabe, você escuta o sábio, mas escuta mais ainda aquele que te ama. Aquele que te ama, você deve apurar melhor os seus ouvidos. Isso aí está impregnado no meu coração. Né? Então, eu escuto o que os sábios têm a dizer, mas eu presto mais atenção em quem me ama. Porque quem me ama quer o meu bem, não quer o meu mal. Né? Às vezes o sábio fala friamente, né? Mas quem te ama quer o bem. Então são valores, né, que nós temos ali em nossos dias. Então, meus filhos, honrem seus pais. Pais, aproveitem mais tempo com seus filhos. Né? Ovelhas, aprendam com seus líderes. Honrem os seus líderes. Líderes, cuidem das suas ovelhas. Né? Então nós podemos ter uma vida melhor. Amigos que são leais a você, honra ele, a estreita, tenha convívio, aproveita o tempo que você tem, porque nós não sabemos, nós temos que rever as nossas prioridades. Né? O filósofo Mário Cortella chegou a dizer uma frase que eu gosto bastante, ele diz assim, se você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade. Se você não tem tempo é porque não é prioridade. Eu não tenho tempo para ficar com Deus, é muito tempo orando, então Deus não é prioridade na sua vida? Você acha que ele vai dar alguma prioridade para você? Mas aquela pessoa não é prioridade, mas a hora que você precisa, você vai atrás? Né? Então nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida, né? E honrar aqueles que honram. Né? Então, quanto tempo você passa com a sua família? Quanto tempo você dedica para si mesmo? É importante, sabe? Você ter fontes de prazer na sua vida. É importante, porque se você está bem,
você vai tratar bem os outros. Ninguém pode amar se não é amado. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então eu tenho minhas pequenas fontes de prazer, eu não tenho férias, né? Todos os anos de ministério a gente nunca parou, é sempre direto e reto. Sempre a gente tem um livro para desenvolver, uma pauta de vídeo para trabalhar, um seminário para ministrar, uma ovelha para cuidar, né? E é direto e reto, são 365 dias por ano, 366 nos anos bissextos, e assim estamos nessa pegada há 20 anos. Então eu preciso ter algumas fontes de prazer, né? Pequenas coisas, né? Claro, convívio com a família e tudo mais, com os amigos, é muito prazeroso, mas eu preciso ter um tempo para mim mesmo. E muitas vezes eu me dedico, vou para a academia. Eu não viajo, eu não tiro férias, então eu vou para a academia, eu descarrego a minha energia lá, corro na esteira, né? E pronto, gastei energia. A maneira que eu tenho é o meu lazer, né? Gosto de ler bons livros, né? Então eu viajo na história, gosto de ler, adoro ler, enriquece minha vida. Isso para mim é um lazer, é uma higiene mental. Às vezes eu assisto uma série na Netflix, né? E aquilo também me entretém, aquilo eu gosto, né? Eu gosto daquela série do Walking Dead, né? Estou ansioso para recomeçá-la, né? Ah, mas é do zumbi, Daniel, do inferno. Ah, é só entretenimento, gente. A gente vai ficar picuinha em tudo. Ah, isso aqui é do demônio, isso aqui não é. Sabe, tudo é lícito, nem tudo te convém. Então você que filtra. Aquilo não influencia na minha vida. Então pronto, não vai mudar a tua vida, beleza, né? Agora, se alguma coisa está causando influência, não assista, né? Se aquilo ali causa uma influência do mal, não me sinto bem, não veja, né? Então você tem que fazer esse filtro, né? Então nós entendemos que a perda, ela é difícil. Claro, perder não é fácil quando alguém se ausenta, quando alguém é levado, talvez precocemente, ou mesmo de uma doença que a gente está esperando. Mesmo quando você espera a perda é sempre uma perda. Vai ter o luto e você tem que viver esse luto, viu? É um conselho que eu te dou, viva o luto, né? Não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de sentir ausência, não tenha vergonha de sentir vergonha. Né? Mas esse luto, vivido luto, esse luto vai começar a ser dilatado, vai ser diluído com o tempo, e o tempo ele vai atenuando a dor. Não faz com que você esqueça aquele que partiu, mas faz com que aquela lembrança esteja preservada e você vai reter as coisas boas daquela pessoa que deixou para você. Ela deixou como herança, não dinheiro ou propriedades, né? Talvez em alguns casos sim, mas especialmente ela deixou convivência, deixou ensinamentos, deixou na sua memória momentos alegres, felizes, festivos, e isso sim vale a pena você guardar, isso vale a pena você arquivar. E um dia, eu acredito, todos nós vamos se reencontrar, inclusive, eu creio, até com os nossos animais de estimação. Eu não consigo imaginar o céu sem os bichinhos, né? Eu acredito que os meus cachorrinhos vão estar lá, né? O Mel vai estar lá, né? O Mambo, o Merengue. Eu vou reencontrar todos os meus bichinhos lá também, além dos meus parentes, né? Daqueles que estavam sendo a vontade de Deus. Então viva o luto, né? Não tenha medo de sentir medo, faça a sua vida valer a pena, né? Então, o tempo que você tem, abrace mais, né? Ria mais, perdoe mais, seja menos egoísta e mais aberto, né? Que você tenha menos mimimi, menos picuinha, sabe? Deixa para lá essas coisas, viva a sua vida, aproveita as coisas que a vida te dá, né? Não corre só atrás do vento, dedica às pessoas, dedica ao seu filho, à sua esposa, aos seus amigos, né? As coisas que trazem prazer para você, né? Então nós temos que trazer valores aqui. Um dia nós vamos estar enquadrados aqui, Apocalipse 21, 4. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Então, a gente vai dizer, mas teve uma rebelião no céu, será que essa paz pode ser comprometida e pode ter uma outra rebelião? Tem gente que me pergunta isso. Não acredito que não. Né? O filho pródigo, ele se rebelou uma única vez com o pai, ele voltou arrependido e acabou. Então Deus é onisciente, não vai ter outra rebelião não, tenha certeza disso. Nós temos uma paz prometida, Jesus prometeu, haverá um local sem ranger de dentes, sem dor, um local que nós vamos desfrutar a eternidade. Aí a gente fica pensando, né? Ah, e Deus tem um plano perfeito aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 a 6. Olha o plano perfeito de Deus. Porque Deus é bom e agradável, porque isso é bom, perdão, e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Tá vendo que deu a intenção de Deus? Eu quero que todos os homens se salvem. Está escrito na palavra, né? E venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, que um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo um preço de redenção por todos, por você e por mim, para servir de testemunha a seu tempo. Então Deus ele tem esse plano, né? 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia. Você vai entender isso melhor quando assistir um vídeo nosso chamado A Justiça do Amor. E fica a dica para você ler um livro do Rob Bell, O Amor Vence. Crentes maduros, tá? Estou indicando para você, crente maduro. Livro do Rob Bell, O Amor Vence, e o vídeo nosso, A Justiça do Amor, como complemento. O que quer dizer essa promessa tardia, né? Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o plano de Deus, esse é o plano de Deus. Então a gente fica aquele mimimi julgando, então o católico vai para o inferno. Gente, vamos ser sinceros, tem gente que fala, então eu sigo no Snapchat o padre Fábio de Mello e aprendo muito com ele, é um homem inteligente, é um homem bom. Aí já o evangélico, preconceituoso, religioso, às vezes até analfabeto funcional, porque não entende, a cabeça tão bitolada que todo mundo vai para o inferno e só ele, o grande santo, vai para o céu, só que ele julga todo mundo, ele vai chegar lá, vai encontrar o bandido, vai encontrar a samaritana, vai encontrar a mulher cosita, e talvez ele não esteja lá, não é? Talvez ele não encontre eles porque ele vai estar no inferno. Então a Bíblia diz para você não julgar para não ser julgado, né? E muitos vão dizer, Senhor, Senhor, olha, eu julguei tanta gente, eu falei mal de todo mundo, eu fiz tanta picuinha, eu fiz tanta intriga, eu fiz tanta confusão. Então não está aqui, meu irmão, que eu não te conheço, a parte de mim, vós que praticas a iniquidade, mexerica e fofoca é iniquidade, é pecado consumado. Isso que é iniquidade, pecado consumado. Então vamos achar, então tem muito evangelho, o padre Fábio vai para o inferno, o padre Marcelo Rossi vai para o inferno. Eu acredito que esses homens estão fazendo o melhor deles. Eles estão expressando a sua forma de agradar a Deus da forma deles. E quem somos nós para julgá-los? Então eles vão para o inferno, né? A congregação cristã do Brasil vai para o inferno. Os mormons vão para o inferno, muçulmano vai para o inferno, né? Adventista de sétimo dia, inferno. E só a gente vai para o céu? Gente, se liga, hein? Se liga, hein? Olha onde está seu coração, onde está seu tesouro. Eu não vejo os caras da congregação, por exemplo, vendendo a toalha ungida. Eu não vejo o mormon se metendo com política. Eu não vejo ali o adventista de sétimo dia, né, fazendo lá o ato profético para a restauração do Brasil. E agora essa palhaçada está começando tudo de novo. Sabia que tem uma liga apostólica ungida no Brasil aí? Vão fazer atos proféticos novamente para ungir a mesma pessoa que já foi ungida no passado para ser presidente e não foi. Quer dizer, a profecia caiu no vazio, como muitas outras, mas eles estão jogando lenha nova. É mais do mesmo para o povo se alimentar com lixo, correr atrás do vento. E agora o Brasil vai ser restaurado, porque agora em 2018 vai ter um presidente evangélico. Gente, não vai acontecer isso, tá? As coisas vão piorar e tudo está corroborando para isso, tá? Capa da revista Economist, antiga, 1980 e alguma coisa, vou colocar aqui para vocês. Ela já dizia que em 2018 ia ter uma moeda única, uma moeda global, já tinha uma profecia. Sabe, eles cantam a bola, os satanistas são tão cara de pau, eles cantam a bola, eles têm certeza do que vai acontecer. Né? Tá aqui, ó. Tá aí, já tinham previsto o que ia acontecer. Então ele já estava. Você vê essa cúpula mundial que teve agora de energia nuclear, tinha uma pirâmide rodando, um triângulo girando lá no meio deles, um holograma, né? Tá tudo preparado, né? E você vê um monte de gente com brochinho do símbolo do Illuminati, do triângulo ali. Você acha que isso aí é à toa? Você acha que isso aí é por nada? Então Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. O nosso tempo aqui está acabando, meu irmão. E o que você está fazendo com o seu tempo? Julgando os outros, né? As coisas vão piorar. Haverão dias, né, de angústia, como nunca houve, nem tampouco haverá de haver. E se alguém disser que a paz e segurança, eis que é chegado repentina destruição. Nós estamos chegando no final dos tempos. E o que você está fazendo da sua vida, meu irmão, minha irmã? O que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito das coisas que Deus te deu? Os talentos, os recursos, a saúde, a vitalidade, o que você tem feito? A quem você tem honrado? Aonde você tem direcionado a sua energia? Nós não somos imortais. Né? Nosso tempo aqui na Terra vai acabar. E o que você está fazendo com esse tempo vai definir o que você vai colher na eternidade. Presta atenção nisso. Então para de julgar os outros. Então esses daí, que eu citei, o Mormon, que não estão... Esses daí vão tudo para o inferno. Né? Aí o crente que vende a toalha ungida, né, que fica aí se metendo com política, fica apoiando político maçom, né, fica fazendo campanha maçom, pastor que se envolve na maçonaria, que está assim, né, que fica envolvendo ato profético que não leva nada a lugar algum, profecia que não dá certo, ficam banalizando as coisas de Deus. Esses daí você acha que vão herdar o céu, é isso. E esses trouxas que seguem esses caras
Vão herdar o céu também? Não, não vão. Vamos ser sinceros. Desculpa falar um pouco mais pesado com você. Ser sincero, que essas pessoas que procuram o Senhor, as bênçãos do Senhor, vão na igreja para ter a prosperidade, vai na igreja para ter o milagre, para ter a cura. Esse cara não vai para o céu, meu irmão. Não vai. Porque ele está correndo atrás do vento. Ele quer, venha a mim o meu reino. Não é seja feita a vontade dele, é a minha vontade, né? Então nós estamos invertendo valores, temos que estabelecer prioridades na nossa vida. Qual é a prioridade? Eu vou agradar a Deus. Qual é a prioridade? Eu vou honrar meu pai, minha mãe, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho com meu filho, né, com a minha filha, com a minha família, né, com aqueles que merecem estar perto de mim, que é claro que nem sempre família vai ser amigo. José não tinha amigos na sua família, não é isso? Né? Então, às vezes nós vamos ter problemas na própria família, né? Davi tinha problemas na sua família, tinha seu irmão que não gostava dele. Então isso pode acontecer, Caim e Abel, por exemplo, mas estou dizendo aquelas pessoas que realmente se dão bem, porque têm amigos mais chegados que o irmão. Então honra os seus amigos, né? Honra aquele que merece honra. Então anda na terra como cidadão dos céus, porque querido, o seu tempo está acabando. E o tempo que você faz com o seu tempo aqui na terra vai definir a sua eternidade. Que você, meu irmão, minha irmã, faça as escolhas certas, faça as escolhas sábias, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.